Quando recebi o honroso convite de estar nas comemorações cinquentenário desta igreja, comecei a orar sobre esses momentos e dias que passaria aqui em Cascavel. E Deus me colocou palavras. A palavra que ontem aqui destacamos no culto, caminho, foi interessante, foi um momento histórico. Escutando os pastores da igreja, estão aqui presentes, escutando um pouquinho da história desta igreja, compreendi que aquela palavra foi adequada para o momento de ontem. Diria o mesmo para hoje. Deus colocou uma palavra no meu coração. Podemos projetar agora, por favor? Vai comigo aqui. Agora está. Deus colocou para esse segundo culto a palavra que está aí: singularidade. E todos os momentos deste culto, desde o início, têm sido momentos singulares, quer dizer, especiais. Na verdade, a igreja, os cultos da igreja, a vida da igreja, testificam da singularidade da igreja. A vida cristã é algo singular. Ser crente é algo singular. Participar de um culto como esse é um momento singular, porque o nosso Deus é singular. O nosso Senhor é singular, não há outro na história. E porque a igreja que foi instituída por Ele é um projeto também singular. Por isto, parece-me adequada esta palavra para os momentos que vivemos aqui. Quando penso nesta palavra, estou recordando uma frase de um dos maiores homens da história da igreja mais contemporânea, um missionário que viveu 50 anos como missionário na Índia, um país com muitos desafios. Esteve ali testificando de Cristo, mostrando esta singularidade da igreja, e escreveu vários livros. Quando pastor da igreja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tive o prazer de escutar este homem, e nos visitou em Santa Maria. Estou falando de Stanley Jones. E Stanley Jones disse o seguinte, uma frase que marca a visão desse homem sobre a igreja, e diria, esta frase é histórica, tem um fundo teológico também, e é uma frase para nós pensarmos hoje. Disse ele: a igreja tem tido muitos críticos, mas não tem rival. Repito, a igreja tem tido, na sua história, muitos críticos. Não tem rival. Nós podíamos pensar nesta frase e olhá-la de duas maneiras. As críticas podem ser construtivas e podem ser negativas. Na história da igreja, ela tem sido alvo de críticas negativas, destrutivas, e tem sido alvo de críticas construtivas, porque é uma igreja composta de seres humanos, e onde está o ser humano, não está a perfeição total. Temos nossos conflitos, temos nossos erros, equívocos, problemas, portanto, admitimos que a igreja pode ser criticada. E aqui, criticada do ponto de vista positivo, construtivo, faz bem. Faz bem. Aceito. Pessoalmente, tenho aceitado críticas que me constroem, que me ajudam a crescer, aprimorar meu ministério, melhorar minhas atitudes, mudar a minha vida. É bom. Mas também
críticas destrutivas, temos que admitir. Estamos num mundo onde há muitas pessoas que não entendem a igreja, que não conseguem compreender o significado da igreja, a presença da igreja no mundo. E por isso, suas críticas costumam ser negativas, destrutivas. E até, entre vírgulas, profetas que falaram sobre o extermínio da igreja. A história que iria acabar dentro de algumas décadas, não haveria mais igreja cristã no mundo. Esses profetas silenciaram, porque a igreja continua. Amém. Portanto, nesse clima de críticas, Stanley Jones admitiu: a igreja pode ter muitos críticos, mas uma coisa, estamos certos, confiantes, seguros: a igreja é singular. A igreja de Cristo na terra é singular. Não tem cópia, não tem imitação. Ela é única, é exclusiva, é divina, também humana, mas é singular. Singular também na sua missão, na sua presença, singular nos projetos que Deus determinou para a igreja, e a sua vida como um crente, como um membro da igreja, desta ou de outra igreja, também tem o desafio da singularidade. Com esta breve introdução, vamos ao tema de hoje. Vamos falar sobre privilégios. Me gusta, como diz o espanhol, pensar nos privilégios que nós temos. Privilégios singulares da igreja que está no caminho. Temos privilégios. Deus nos tem dado privilégios. A igreja, em toda a sua história, comprova que ela é singular e com muitos privilégios. Nós somos alvo, portanto, de um projeto divino que nos dá estes privilégios de ser igreja. Não só de ser membro de uma igreja, mas ser igreja. Significa participar da igreja, viver a igreja, ser igreja neste mundo. O que queremos comentar neste momento é que, na minha história como pastor, tive o privilégio de escutar muitos servos de Deus no início da minha vida, um adolescente, com 15 para 16 anos. Depois, com a minha vocação para o ministério, preparo teológico, serviço em várias igrejas, a denominação, pela graça divina, como já foi dito aqui. E depois de servir como secretário de missões da CIB por 6 anos e mais 3, 9 anos, portanto, Deus me aponta Portugal. Seria o tempo da minha aposentadoria. Mas costumo dizer, pastores, por favor, não pensem em aposentadoria. É verdade que temos o direito de gozar de uma aposentadoria, mas o ministério não tem aposentadoria. A vida cristã não tem aposentadoria. Não temos um tempo de validade. A nossa vida continua. Amém? E, portanto, tenho a alegria de estar servindo a Deus em Valência, da Espanha. Depois de 20 anos em Portugal, portanto, 28 anos fora deste país, servindo a Deus no preparo de líderes, pastores. Poderia estar plantando igreja, poderia, com a graça divina. Mas Deus colocou no meu coração este propósito de preparar líderes. Recentemente foi publicado um relatório de uma pessoa muito bem preparada,
um relatório muito bem feito sobre a situação da Europa como um todo hoje. Lendo esse relatório, que está disponível na internet, lendo esse relatório, observei um comentário que me ajudou a ampliar a minha perspectiva desse tipo de ministério. Disse ele: a Europa precisa, com urgência, de homens e mulheres bem preparados. Isto alimenta o coração da gente que está envolvida, pessoas que estão envolvidas com o preparo teológico. A Europa necessita. Falamos ontem rapidamente, vivemos o continente menos evangelizado do mundo. Há mais cristãos evangélicos na África, na Ásia, na Oceania, e não se fala da América Latina, é as Américas. Há mais cristãos em todos os continentes do que na Europa. A velha Europa, a Europa dos avivamentos, a Europa do início de um trabalho missionário da era moderna, Europa de onde saiu nossa missão, Suécia, e outras missões que saíram da Alemanha, da Inglaterra, em direção do Brasil. Esta Europa histórica necessita hoje de pastores, de evangelistas, de homens de Deus, porque ela está carente desta necessidade. Uma palavra apenas para dizer por que estamos ali. Falando agora dos privilégios, vamos pensar no primeiro privilégio que temos. Aqui está. O privilégio singular de ser igreja no contexto da sociedade. Este é um valor que temos que pensar um pouco mais, de refletir um pouco mais, de tomarmos consciência de que, como dissemos ontem, não estamos por acaso aqui. O privilégio singular de ser igreja na sociedade onde Deus nos colocou, seja na cidade de Cascavel, seja na cidade de Porto Alegre, seja em Brasília, em qualquer parte desse país, seja em qualquer país da Europa e do mundo. Há uma sociedade que nos cerca. E a igreja está colocada nesse contexto de uma sociedade para ser algo de valor para esta sociedade. Por isso Deus estabeleceu o seu projeto e nos dá o privilégio de ser igreja no contexto da sociedade. Historicamente, passou um momento na vida da história da igreja em que muitos pensavam: viver na cidade não é bom. A cidade, especialmente na época do Império Romano, pensando em Roma, e isto Agostinho vai mostrar no seu livro A Cidade de Deus, em contraste com a Roma, era um centro de perversão. E alguns cristãos mais piedosos disseram: não quero viver aqui, vou fugir para o deserto da África, norte da África. E ali surgiram os mosteiros. Homens e mulheres que buscavam a reclusão, sair da sociedade para viver esta vida vertical de comunhão com Deus, de estudo da palavra. E aí surgiram os grandes monastérios que a história teve e continua tendo até hoje. Qual é o conceito que está por detrás? Tenho que sair da cidade para viver a vida cristã. Pergunto: esse conceito é bíblico? Esse conceito segue a ordem de Jesus? Não. É um equívoco.
Jesus disse: vocês são luz do mundo, sal da terra. Estamos, portanto, inseridos numa sociedade com muitos desafios para um fim nobre, singular, especial de ser igreja. E nesse contexto, vejo duas tarefas principais. E estamos escutando e lendo também sobre conferências por todo o mundo que falam da missão profética da igreja. Perfeito. A igreja tem uma função profética neste mundo. Ela está falando algo que o mundo precisa ouvir. Mas não podemos esquecer que a igreja também tem uma missão sacerdotal, que significa orar pela cidade, orar pela sociedade, orar pelo mundo que nos cerca. E essas duas tarefas devem acompanhar a história da igreja, na sua função singular dentro de uma sociedade. Ser uma voz profética de Deus e ser também uma voz que intercede pela cidade, que ora pela cidade. Falamos aqui, ouvimos de avivamentos. Notem a história dos avivamentos. Em todos eles que nós conhecemos, a oração precede o momento do despertamento. E a oração deve incluir não só o nosso contexto dentro da igreja, abençoa, aviva a minha igreja, a nossa igreja, mas que este avivamento se reflita na sociedade. E temos aí um John Wesley, temos aí outros nomes que costumamos lembrar da história, tanto Estados Unidos, Inglaterra, Suécia. Nossa missão surgiu num momento de efervescência e despertamento na Suécia, quando John Ogman pensou em criar um seminário, em preparar pastores, logo o mundo veio diante de si. A visão do mundo veio diante de si. E John Ogman enviou o seu primeiro missionário para a Índia, depois para a China, em 1912, para este país, Brasil. Avivamento envolve não só a igreja, que está dentro de quatro paredes, mas o mundo que nos cerca. Por quê? Porque nós temos o privilégio de ser igreja onde? No mundo, na sociedade. E o clamor, diríamos, de muitos líderes hoje, a oração de muitos líderes hoje, igrejas também, concentra-se nesse desejo de que a igreja se torne cada vez mais relevante na sociedade. Que se conheça a igreja. Que não seja um grupo fechado dentro de quatro paredes, mas seja conhecida. E às vezes as iniciativas que tomamos podem ser muito simples. Lembro-me, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, nossa igreja estava num momento muito bom de crescimento e surgiu uma ideia. Por que não termos aqui, veja bem, uma coisa tão simples, um ambulatório médico? Falamos com um dos professores da universidade de Santa Maria e ele prontamente, médico, disse: aceito o desafio de ser responsável por esse ambulatório, vou mandar cada semana um médico, um doutorando, para atender a necessidade da vossa igreja. Mas não era só a igreja. Queríamos servir a comunidade. Mais tarde eu observei que alguém fez um mapa da cidade de Santa Maria. A rua onde está a igreja é uma rua pequena, Rua do Rosário, deve ter no máximo 300 metros. Ali está a nossa igreja. Na esquina desta rua, outra rua principal daquela cidade, está uma igreja, não vou chamar o nome, identificar o nome por questão ética, está uma igreja histórica, muito antiga naquela cidade.
Quando eu peguei aquele mapa, observei o seguinte: aquela igreja antiga que está na esquina, estava numa forma pequena. E a nossa igreja, Batista Independente, Rua do Rosário 114, um destaque. E por quê? O que fizemos para aparecer um pouco mais este mapa? O que fizemos? Tínhamos um programa radiofônico, tudo bem, mas penso que esse não foi o motivo do desenhista. Quem desenhou aquele mapa sabia alguma coisa do nosso envolvimento na sociedade. Um simples ambulatório. Daquele simples ambulatório surgiu um outro desafio: criar uma escola. E aí recordo o nome do pastor Alcides Gonçalves dos Santos. Foi idealista dessa escola. Paulo de Tarso, que está ali em Santa Maria, abençoando aquela cidade com uma excelente escola. Só 2 exemplos para dizer que pequenas coisas que fazemos no contexto da sociedade torna-se conhecida para a sociedade. E muitas vezes é esta a primeira perspectiva que o mundo olha, que o mundo tem para a igreja. O que ela está fazendo na sociedade. Ser igreja, portanto, é mais do que pertencer a uma igreja, é ter o privilégio de ser igreja no contexto de uma sociedade. Nosso centro de missões, nosso seminário em Valência, tem o privilégio de ter 2 professores não espanhóis, vindos da Suécia. Um deles não é sueco, ele é de Montenegro, era um muçulmano. Chegou à Suécia como um refugiado, e a igreja o acolheu, e nesta igreja ele se converteu a Cristo. Foi para o seminário, tornou-se pastor de uma das maiores igrejas que temos na Suécia, na cidade de Malmö, no sul da Suécia. Sua esposa, sueca. E os 2 aceitaram o desafio para vir à Espanha e colaborar com o centro de missões, como professores. Estão ali servindo ao Senhor como professores. Mas, paralelamente, ele é um homem bastante envolvido com um estilo de vida que para muitos é estranho. Ele é um motoqueiro. Tem a sua moto e faz um trabalho de uma organização internacional chamada Tribo de Judá, que trabalha especificamente com motoqueiros. Não é um trabalho fácil, pode levar anos, mas os primeiros convertidos estão aparecendo. E ele conseguiu, porque ali na Espanha deve ter não mais do que 6 ou 7 motoqueiros crentes, ligados a esta organização chamada Tribo de Judá. Ele conseguiu reunir em Valência, notem bem, 200 motoqueiros. De todo tipo. Aquele tipo da pesada também. Ali estavam eles. E ele contando a experiência de reunir 200 motoqueiros na Espanha, foi uma coisa singular para ele, abençoadora também. E eles escreveram uma oração bíblica num papel e ofereceram. Essa oração pode ser importante para vocês. Quem gostaria? Os primeiros que foram buscar essa oração foram aquele grupo da pesada. Impactado com tudo o que aconteceu ali. Portanto, esse ministério é um tipo, diríamos, de serviço que podemos prestar à sociedade. A sua esposa foi para outra área. Além de ser professora, ela foi para uma área também desafiadora. Uniu-se a um grupo de homens e mulheres que fazem um trabalho noturno junto às prostitutas.
Trabalho árduo, muitas vezes esquecido pela própria igreja. Mas essas pessoas estão saindo à noite, especialmente sexta ou sábado, para encontrar prostitutas. Qual é o resultado? Trabalho difícil, árduo, mas aparecem resultados. E se ela estivesse aqui, Ana Maria, seu nome, poderia testificar do privilégio de comunicar o amor de Cristo para elas e o privilégio de escutar a decisão de entregar a sua vida a Cristo. É um milagre, é um alcance que está lá no meio das trevas deste mundo perverso e corrompido e que está resgatando essas pessoas. Mais um exemplo da relevância de ser igreja no contexto da sociedade. Poderíamos continuar com outros desafios, mas vamos avançar para um outro tópico referente a este privilégio que temos de ser igreja no contexto da sociedade, porque não podemos esquecer a figura que Paulo utilizou na sua carta aos Coríntios, quando falou da igreja como corpo, e esta figura, outra vez usando a expressão espanhola, me encanta. Eu gosto de pensar o privilégio de ser igreja corpo, igreja corporativa, quer dizer, igreja onde nos reunimos com pessoas, participamos de uma reunião, mas somos mais que uma reunião, somos mais um momento de estarmos juntos, somos um corpo vivo que interage, que sente, que vibra, que chora, que ajuda no crescimento espiritual do meu irmão, porque sempre vamos conviver. Desde o princípio e desde quando terminar a história da igreja, vamos constatar esta verdade. Sempre na igreja vamos ter crentes novos, crentes, não vou usar agora aqui a palavra velho, nem idosos. Essas palavras não se usam na Espanha. A Espanha, quando se refere a pessoa de idade, chama-se maior. Maior. Não é velho, não é idoso, é maior. E como eu pertenço a esse grupo, gosto dessa palavra. Na igreja sempre vamos ter crentes novos e crentes, vamos dizer, antigos. E entre eles, tanto novos como os antigos, podemos ser crentes que são ainda como crianças. E entre os novos e antigos, temos gente madura. E o que a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. O que Paulo aconselha, ajuda, abençoa, cuida do irmão novo na fé. Ou pode ser também daquele que aparentemente é a pessoa fraca, ainda no conhecimento da palavra. Seja uma bênção para ele. Esta realidade vamos conviver sempre. A igreja sempre vai ter gente nova, nascendo de novo, portanto, como crianças da fé, e pessoas mais antigas, maduras, que poderão estender a sua mão e dizer: meu irmão, aqui estou para lhe ajudar a crescer. Esta vida corporativa da igreja é algo que temos que manter, em alguns casos resgatar. Imagine uma igreja como conhecemos aqui no Brasil, e visitamos uma igreja nossa, no sul da Bahia, com 3.000 membros. Imagina como será o cuidado pastoral desta igreja com 3.000 membros. Imagina como está sendo a convivência entre os irmãos desses 3.000 membros. Então pode ser que ela tenha reuniões fantásticas com muita gente, mas fica a pergunta,
E aquela convivência que nos faz crescer, que nos faz respeitar o outro, amar o outro, suportar o outro nas suas debilidades. Como fica esta convivência? Paulo fala da igreja como corpo, pensando exatamente nesse sentido. Ser igreja é sempre estar com o outro, ao lado do outro, abençoando o outro, ajudando o outro nas suas necessidades. Esta vida que fortalece, vitaliza a igreja, ela se reflete imediatamente lá fora. E aqui me faz lembrar uma frase de Tertuliano, que foi um teólogo e também historiador da igreja. E ele, num dos seus livros, ele comenta o que o povo de fora dizia sobre a igreja. É um testemunho muito importante. Ele registrou esta frase dos romanos não cristãos, que dizia o seguinte: olhem, vejam como este povo se ama. O mundo lá fora, olhando para esta igreja corpo vivo, onde o amor estava forte, estava presente na vida coletiva das pessoas, o mundo lá fora, segundo Tertuliano, comentava isto: veja, observe como os cristãos se amam. Esta história, ou esta observação do século, entre o século I e o século II da era cristã, me faz inveja diante do contexto que vivemos aqui dentro do Brasil e fora do Brasil, com aquelas diversidades, com aquelas brigas, com aqueles conflitos entre líderes, entre pastores, que criam muros, criam paredes que separam a comunidade cristã. É uma realidade. E este é um péssimo testemunho. Isto enfraquece ao conceito de ser igreja no mundo. Quando estamos não só divididos, mas separados, e às vezes de costa virada, criticando o outro colega, a outra igreja, isto é um péssimo testemunho. Podemos ter diferenças e nunca seremos iguais. Podemos ter diferenças, mas a Bíblia nos recomenda conviver com as diferenças, aceitar o outro como ele é, respeitar o outro como ele é. Nesta ideia construtiva de amor, estender a mão quando o outro necessita, seja o pastor, seja o irmão da fé, porque isto é ser igreja, igreja de corpo, corpo vivo. Amém? Estão me acompanhando? Muito bem. Vamos então para o segundo privilégio que podemos aqui nesta manhã observar. O privilégio singular de ser igreja missional. Em outras palavras, igreja missionária. E me sinto muito à vontade nesta igreja, liderada pelo pastor Eliezer. Quando entramos ali tem um painel que mostra os vários projetos missionários desta igreja. Abençoada igreja. Estamos no mundo para ser uma igreja missional. Estamos no mundo para ser uma igreja com janelas abertas. E uso essa figura em dois sentidos. Janelas abertas para olhar o mundo, as necessidades do mundo, e janelas abertas para escutar o mundo. Eu gostaria de recordar um homem de Deus, pastor da igreja dos povos no Canadá, pastor Oswald Smith,
Sua igreja talvez seja uma das maiores no seu tempo, do tempo do seu filho Paul Smith e hoje ainda. No tempo de Oswald Smith, a sua igreja participava de 800 projetos missionários no mundo. Pensamos na igreja rica, não? Deve ter muito dinheiro para participar de 800 projetos. Mas conhecia através do seu filho, Paul Smith, que tive o prazer de conhecê-lo, que era um projeto simples. Não obrigava ninguém a contribuir, não era uma igreja rica, com pessoas ricas. Tinha pessoas ricas também, mas não eram só pessoas ricas para manter 800 projetos no mundo. Tinha só um princípio, uma maneira de ser igreja missional. A igreja reunia-se anualmente e o pastor Oswald Smith desafiava a igreja para uma oferta missionária de fé. Cada um orava a Deus, via o que podia fazer com a ajuda divina e fazia uma promessa de fé. E através desse gesto voluntário, tinham a experiência da provisão divina. Colocavam isso como alvo das suas orações: Senhor, eu tenho feito essa promessa de fé, e agora o Senhor me ajuda para alcançar esse objetivo. E esta maneira espontânea marcou a história desta igreja. Eu tive o privilégio de escutar Paul Smith numa conferência em São Paulo, e ele contou uma experiência que quero compartilhar nesse momento, que recorda um princípio de que em missões sempre há espaço para participarmos. Paul Smith contou a história de um membro da igreja, um senhor já maior, que chegou um dia ao seu escritório, ou pediu por telefone um momento de aconselhamento com o pastor Paul Smith. Marcaram o dia e a hora, ali estava esse irmão, e quando ele chegou, a primeira pergunta foi: qual é o seu problema? Pastor, não tenho problemas. Não estou aqui porque tenho problemas físicos ou familiares. Não. Aqui estou aqui porque tenho um desafio. Qual é o seu desafio? Pastor, eu acabei de fazer uma promessa de fé para o próximo ano. Está bem? Tudo bem? Qual foi a sua promessa de fé? Pastor, eu coloquei lá no papel que pretendo no próximo ano fazer uma oferta para missões de $10.000. O pastor Paul Smith olhou para ele dos pés à cabeça, pensou, não falou: você precisa de muita oração. Palavras de Paul Smith. Mas ele disse: irmãos, faz 10 anos que este homem vem entregando a sua oferta de fé, $10.000. Como? Pergunta que eu estava fazendo. Como? E ele explicou, entendeu a minha pergunta. Como? Quando ele fez a promessa de fé, estava aposentado, ou sendo aposentado. E ele podia muito bem gozar da sua aposentadoria viajando pelo mundo, como faz americanos e canadenses. Mas ele tomou uma outra direção. Ele disse: pastor, eu tenho condições de trabalhar ainda. Me sinto forte para trabalhar. E aquilo que eu vou ganhar com o meu trabalho agora, eu quero dedicar para a obra missionária. Com a minha aposentadoria, eu tenho o suficiente para viver. Portanto, eu quero que Deus me dê forças, capacidade para trabalhar, e aquele trabalho extra que eu vou fazer, eu quero abençoar missões. E quando Paul Smith contou, faz 10 anos que este homem vem contribuindo, portanto, $100.000, porque era um homem que amava missões. Encontrou uma forma, uma maneira de contribuir de forma material
em favor de tantos projetos missionários. Deus precisa desta gente. Amém? Portanto, ser igreja missional significa ser igreja de pessoas participativas. E participar em missões tem 3 estágios. E para todos eles não há problema. Você não pode ter o 3º degrau, pode ficar no 1º. E você pode fazer com muita facilidade mostrar a sua participação. Orar. Certamente o pastor Elias tem falado desses 3 estágios muitas vezes aqui na igreja. Orar. 2º, participar da sua oferta. E 3º, sair, ir em direção dos campos missionários. Agora, recordando o Oswald Smith, ele tem vários livros, mas 2 deles eu recomendaria uma boa leitura. Um dos livros de Oswald Smith chama-se Paixão pelas Almas. Foi um best-seller, espalhado pelo mundo todo. E esta paixão pelas almas é um livro em que ele mostra que nós devemos ter uma janela aberta para ver o mundo como ele é. E sentir paixão pelas muitas necessidades que estão lá fora. Esse desafio que continua na vida da igreja. E outro livro que também recomendaria é o livro Clamor pelo Mundo, ou Clamor do Mundo, melhor. Clamor do Mundo, outro best-seller de Oswald Smith. E o que esse livro quer dizer? Escute o mundo. Escute o clamor do mundo. E agora, voltando à figura que estou usando aqui, de uma janela ou janelas abertas para o mundo, é uma janela para nós vermos as necessidades que estão ao nosso derredor, em nossa sociedade e no mundo mais distante, e ao mesmo tempo escutar o clamor do mundo. Porque há um clamor. Há um clamor. E se temos ouvidos para escutar esse clamor, vamos sentir que não estamos por acaso aqui, estamos para atender esse clamor do mundo. Esse clamor que mostra e todas as necessidades que o ser humano tem, a principal é o resgate da sua alma, a salvação a sua experiência de salvação que pode ter na pessoa de Cristo. Janelas, portanto, para o mundo. Por isso que queremos dizer o privilégio singular de ser uma igreja missional. Vamos para o 3º privilégio, o privilégio singular de ser igreja com uma perspectiva escatológica. E por que esta palavra de origem grega, um pouco complicada, escatológica? Vamos tentar explicar. Um dos teólogos que não é um especialista, não foi um especialista em escatologia, não conheço nenhum livro dele sobre escatologia, estou falando de John Stott, ele apresenta num livro sobre a igreja, ele apresenta uma simples escatologia, muito simples, mas relevante, dizendo que a história desta igreja, a história de qualquer outra igreja no mundo, tem 3 momentos: antes, agora e depois. Significa passado, presente e futuro. E entre esses 3 estágios, temos aquilo que podemos dizer as nossas tensões. Porque como crente hoje, dificilmente vamos encontrar um crente que não tenha alguma tensão com o seu passado. E alguns já estão quase que presos ao passado, crentes. Portanto, essa tensão entre
o antes e o depois, acompanha a nossa vida cristã. Paulo escreve sobre isto. A luta entre o homem carnal e o homem espiritual. Entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Essa tensão acompanha a nossa história. Enquanto estivermos neste mundo, vamos sempre estar vivendo essa tensão entre nossa vida passada e nossa vida presente como crentes. Mas há uma segunda tensão. A tensão entre o hoje, o agora e o depois. O presente e o futuro. O que eu sei sobre o futuro? O que esta palavra escatologia quer dizer? Esta palavra tem complicado muito, porque há vários debates teológicos por aí em escatologia, que eu não aprecio. Por exemplo, a grande tribulação vai preceder a vida de Cristo ou será depois da vida de Cristo? E a gente escrevendo, debatendo, discutindo sobre isto. O milênio vai ser antes? Vai ser depois? São perguntas para as quais a Bíblia não tem uma resposta totalmente clara. E essa escatologia se prende a esse debate escatológico, se grande tribulação quando vai ser, a vinda de Cristo quando vai ser, antes da tribulação, do meio da tribulação, depois da tribulação, o milênio quando vai ser. Tá bem, a curiosidade é saber. Mas há coisas que nós não temos a capacidade de saber como gostaríamos de saber. Agora, a escatologia fala de outra coisa. Fala do depois. E o que é mais importante esse depois? É que a nossa história não termina aqui. A história da igreja não tem um tempo de validade para aqui e agora. Nós temos um futuro. A igreja tem um futuro assegurado. Nós temos um presente, um passado, um presente e um futuro. E esse futuro deve não só estar consciente, estar vibrando no coração de cada um de nós, como é alguma coisa que deve caracterizar a nossa caminhada neste mundo. Há uma tensão, e Paulo reflete essa tensão. Podemos recordar o que disse Paulo, quando falava aos irmãos, dizendo aos irmãos em Filipos, dizendo: estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, disse Paulo, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo viveu essa tensão. Partir, estar com Cristo, vai ser melhor, sem dúvida. Mas, disse Paulo, eu sinto necessidade de estar com vocês, de servir a igreja, de abençoar a igreja. E essa tensão está presente também em nosso meio. Quando pensamos na eternidade, na vida pós-morte, ou também na vinda de Cristo, podemos estar esta tensão entre este momento presente e o futuro. E às vezes esse futuro nos inquieta, porque desconfio que há pessoas dentro do contexto cristão que não têm uma clara convicção do que é a eternidade. E quero admitir que há pessoas que têm ainda alguma confusão sobre o que é a eternidade. Porque tenho escutado, dentro do meio cristão, crentes temerosos com a morte. Crentes que não querem morrer. Tenho escutado perguntas sobre como será o céu. E há muitas perguntas.
como será o céu? A curiosidade, como será? Que nós desconhecemos. Não temos testemunho claro sobre isso. Paulo teve a sua experiência, mas o que ele disse, olha, o que eu vi, não posso contar. Não há palavras, não há vocabulário para aquilo que eu vi. Portanto, não quero narrar o que vi. João poderia também dizer um pouco mais no seu livro de Apocalipse. Mas fica a pergunta, o que é o céu? O que é a eternidade? Para a igreja, para nós crentes. Sem tentar responder esta pergunta, eu diria, esta pergunta nos faz pensar no valor da esperança. A igreja tem esperança. Esperança é um sentimento que está morto no coração de milhares de pessoas neste mundo. Vivemos num mundo sem esperança. Vivemos num mundo preso ao presente, ao aqui e agora. A idade moderna foi caracterizada por esse sentimento de presente. Viver a vida e acabou. O crente tem esperança. E essa esperança nos diz o quê? Que este mundo pode ser bom para alguns, excelente para outros, mas além deste mundo, Deus, na sua eterna sabedoria, está preparado um lugar muito melhor do que este mundo. E para este lugar, olhando, pensando neste lugar, o nosso coração é alimentado pela esperança. Esperança é uma virtude cristã. E Paulo sintetiza 3 virtudes cristãs: a fé, a esperança e o amor. Portanto, entre a fé e o amor está a esperança. Temos a esperança de uma vida eterna com o nosso Deus. Esta é a verdade que temos que manter, essa chama em nosso coração, porque não só nos diz que há um futuro, mas esse futuro nos ajuda a viver melhor o presente. Esta perspectiva de que temos uma vida eterna qualifica, ou ajuda a qualificar o nosso presente. Da qualidade de vida, porque estamos caminhando, subindo, diríamos, degraus de um estágio de vida superior, indescritível, mas que a vida presente será refletida ali. E esse vem um outro desafio de Paulo. Paulo lamenta um colega seu de ministério chamado Demas. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Disse Paulo: procure vir comigo logo, dizendo a Timóteo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Capítulo 4, a segunda carta de Paulo a Timóteo, quer dizer, as últimas palavras de Paulo antes de sua morte. E ele está lamentando que Demas amou este mundo. Significa, perdeu a sua esperança. E a sua qualidade de vida passou a ser outra. Perdeu a esperança, se envolveu com este mundo, passou a amar este mundo e esqueceu de que a sua alma é eterna. Para esta alma há um futuro. E como vivemos aqui, se refletirá na eternidade. Demas esqueceu, olhou este mundo. Jesus também conviveu com uma pessoa que chegou para ele com muitas perguntas sobre a vida eterna. E quando o Senhor disse: você tem muita riqueza, portanto você tem sido um homem abençoado neste mundo, por que não repartir essa riqueza com as pessoas necessitadas? A história desse homem rico, na Bíblia diz que ele abandonou,
foi embora. Não quis saber disto. Porque o seu amor estava concentrado neste mundo. Esse sentimento pode afetar os crentes? Esse sentimento, esse desejo de desfrutar do que este mundo nos apresenta, pode entrar no contexto cristão? O materialismo pode entrar aqui dentro? Pode. Pode. E falo com muita convicção, porque escuto pessoas que não querem morrer. Escuto pessoas que querem viver o melhor possível daqui desta vida, desfrutando deste mundo material. Muito bem, és abençoado, tens condições, sentimento muito bom, mas não esqueça que você tem uma vida que chama eterna. E em comparação com esta vida eterna, o tempo que passamos aqui neste mundo significa um grão de areia na praia do mar. Mas Paulo diz, ainda, a sua certeza de que a vida eterna qualifica a nossa vida aqui. E ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, sobre um momento chamado Tribunal de Cristo. Pois todos nós devemos comparecer perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Significa, mais uma vez, que a nossa vida no presente qualifica o nosso futuro. E esta perspectiva, portanto, de um amanhã, de um depois, deve estar presente, porque lá será o tempo maior ou sem tempo. A eternidade, toda a eternidade com o Senhor. E o que fazemos aqui, em nossa existência de 50, 60, 70, 80, meu irmão, pastor Pedro, o ano passado, no dia 25 de agosto, partiu para a eternidade com 100 anos. Privilégio. Não são todos que chegam a essa idade. Mas todos, diz Paulo, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E a nossa vida cristã será avaliada por aquelas coisas boas e más, ou que não foram tão boas, e fizemos por meio do corpo. Isto para mim é escatologia. É saber que há um depois. É saber que estamos caminhando em direção dessa eternidade. Estamos na esperança da vinda de Cristo. Pode ser durante a minha existência, a tua existência, ou poderá ser não. Isto é Deus que sabe. Essa perspectiva da eternidade ou da vida futura, ela tem essa tensão com a vida presente e ajuda a qualificar o nosso estilo de vida aqui. Portanto, irmãos, esta singularidade da nossa vida aqui será refletida na eternidade. A singularidade da igreja aqui vai se refletir na eternidade. Portanto, mais uma vez, o valor desta palavra em nossa vida. E para concluir a pregação de hoje, vamos pensar nesses 3 momentos. Primeiro, ser igreja na sociedade. Deus colocou a igreja como algo singular da sociedade. Somos privilegiados. Temos esse privilégio de ser igreja em Cascavel, em Valência, na Espanha, em qualquer lugar do mundo. Deus colocou esse projeto. Você e eu, nós participamos desse projeto.
E você é singular nesse projeto. Não há outro igual. Eu sou singular nesse projeto. Há uma parte que me cabe, uma parte que cabe a ti, há uma parte que cabe a nós. Temos uma tarefa singular como igreja na sociedade. Segundo, ser igreja missional, quer dizer, esta visão, essas janelas abertas, onde podemos ver o mundo, orar por este mundo, participar das suas necessidades, compartilhar, portanto, com as suas necessidades e, ao mesmo tempo, escutar o clamor deste mundo. Escutar, ter ouvidos para escutar o que o mundo está clamando. Não é um clamor assim, audível, não está por aí nos jornais e nas revistas, mas está aí no contato particular que temos com as pessoas. Quando conversamos seriamente sobre a vida de uma pessoa e temos o privilégio de escutar esta pessoa, quase sempre há um clamor. Quase sempre há um clamor, que significa uma inquietude, um problema, um desafio. São pessoas, às vezes, demasiadamente individualistas, materialistas, amantes deste mundo, mas lá dentro, como disse Pascal muito bem, há um desejo, há uma necessidade que não encontramos aqui neste mundo. É o clamor das almas, das vidas que estão por aí. E a terceira, esta igreja com a perspectiva escatológica, quer dizer, com esta visão de que não temos um tempo de validade, porque a igreja tem um percurso eterno. Continua. E o que é importante pensar é que como vivemos aqui, como participamos aqui de todo esse projeto divino da igreja, se reflete na eternidade. E Deus, de alguma maneira, vai avaliar, vai contemplar e vai abençoar. Não temos detalhes sobre isto, mas alguma coisa que nos dá expectativa, que desperta nossa atenção. A vida com Deus é eterna, como será? Maravilhosa. Essa graça maravilhosa, cantamos aqui, ela continua na eternidade, porque o que Deus tem de surpresas para nós, não podemos imaginar, mas há muita coisa deslumbrante nesse pós-vida, nesse amanhã, nesse futuro que espera cada um de nós. Deus abençoe, meus irmãos, para que esta singularidade que Deus colocou em nossa vida, como indivíduos e como crentes, nessa singularidade da igreja como a coletividade, como um grupo de pessoas, seja constantemente relembrada e seja ponto de motivação para caminharmos com Cristo nesta vida singular com Ele. Amém? Podemos orar neste momento? Vamos curvar as cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra que nos inspira, por esse livro singular que nós temos em nossas mãos, em nossa mente, em nossa história. Obrigado por esta igreja e pelas demais igrejas em Cascavel. Obrigado por esse projeto divino que veio do céu, veio da eternidade, invadiu esta terra, este mundo e nos fez parte desse projeto. Obrigado, Senhor, pela Tua vinda a este mundo, pela Tua pessoa singular, como o Salvador único, como o único caminho, como a verdade perfeita, completa, que se manifesta a este mundo. Obrigado, Senhor, pela expectativa que nós temos da eternidade,
desta vida que continua, e ajuda-nos, Senhor, a olharmos esse futuro brilhante, espetacular, sem palavras para descrever, porque não conhecemos, mas esperamos, seja motivação para um estilo de vida com qualidade aqui neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, nesta continuidade de nossa vida cristã. Ajuda o futuro desta igreja aqui, com seus vários projetos. Abençoa os colegas que estão aqui, em outros lugares do Paraná, do Brasil e do mundo, trabalhando para o Senhor desse domingo, as pregações, os momentos singulares de culto, de adoração. Tudo isso, Senhor, faz parte dessa história singular da tua igreja aqui no mundo. Assim oramos e agradecemos mais uma vez pela história da Igreja Batista Independente de Cascavel. E por essa história que tem ainda continuidade, e que seja a continuidade de bênçãos mil para a cidade de Cascavel, para o Brasil e para o mundo, através do esforço missionário desta igreja. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta manhã de encontro, de comunhão, de adoração, de louvor, e este momento de bênção também para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.